Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um episódio do Frontcast. Estou aqui com o Edgar Asmanioto. Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aos nossos tradicionais episódios de história militar. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre a Guerra Civil, né, da Rússia, que ocorreu de 1918 até 1921, 22, né? É uma guerra que ela foi uma consequência da Revolução Russa, né? E a gente está fazendo esse episódio justamente por conta desse aniversário da Revolução Russa, né? Que é da Revolução de Outubro, né? Que teve a Revolução do início do ano, de fevereiro, março ali, mas a gente está falando sobre a Revolução de Outubro que gerou a Guerra Civil, uma vez que a Revolução de março não gerou uma guerra civil, né? Foi o governo provisório, mas enfim. Bom, vamos mostrar aqui o nosso slide. A Guerra Civil Russa, 1917 e 1922. A guerra após a Revolução de Outubro. Os conflitos em si, em grande escala, com a formação dos exércitos, ele ocorreu já em 1918. Só que a gente considera 1917 o marco porque a parte política do conflito, né, ela já inicia ali em 1917. Bom, para iniciar, a gente tem que falar um pouco dos precedentes da Revolução Russa, né, da Revolução Bolchevique. A Rússia, né, era um país, é um dos mais atrasados ali da Europa, né, é um dos últimos a condenar a servidão do campo, um dos últimos a se industrializar, enfim. Era um país bem atrasado, né, ele arrastou o feudalismo por muito tempo, era o último país absolutista da Europa, naquele início do século XX. Inclusive, eu estava lendo uma história da filosofia na Rússia, e ela foi assim, as ideias iluministas, algumas ideias, alguns filósofos, assim, no Nietzsche, assim, Nietzsche não é iluminista, né, mas alguns filósofos, Hegel, etc., começou a chegar lá na segunda metade do século XIX, e ainda assim tinha professores que eram demitidos por trazer esses filósofos considerados radicais, né? Hegel, né? Considerado radical. Né? Então, assim, mesmo dentro da academia, a filosofia, houve uma abertura ali pelos anos de 1850, mas depois mesmo os departamentos de filosofia sofriam pesada perseguição se começasse a discutir filosofia ocidental, no sentido dos filósofos da França e da Inglaterra. Então você tinha um cerceamento muito grande a ideias inovadoras, ideias modernas, qualquer coisa que pudesse colocar que eles consideravam uma ameaça ao poder do imperador. Sim. E esse império, né, o Império Czarista, né, ele nasceu lá em 1547 e ele durou até aí essa revolução bolchevique, né. Naquele momento ali no início do século, né, a Rússia estava com muitos problemas, né. Ela não conseguia, por uma série de fatores, não conseguia manter a coesão social, né, por alguns erros econômicos ou talvez não um desacerto, mas uma falta de preocupação, né, com algumas camadas da sociedade. Houveram períodos de fome, né, isso fez gerar muito, principalmente no campo, né, o messianismo, né, a gente tem a figura do Rasputin, né, Edgar, que é um desses messias, uma dessas figuras religiosas que tem aquela mistura do religioso com o político, né, que ele surge e, inclusive, ele vai ter uma influência muito grande, né, aí nesse primeiro momento aí do século, com a família real. Principalmente depois que o Nicolau II ele demite os seus generais na Primeira Guerra e assume o comando das Forças Armadas e deixa a imperatriz, né, no comando do país, e ela tem lá o Rasputin como seu principal ministro. Só um adendo aí.
Primeira Guerra. Eu falei segunda de novo? Você falou segunda de novo. Rapaz, eu vou parar de falar de guerra, então. Você fala de guerra, eu falo só de política, porque antes da gente iniciar aqui, eu falei umas 2, 3 vezes Segunda Guerra. Tá querendo gravar, né, sobre a Segunda Guerra Mundial? É o subconsciente falando. Bom. Esse livro do Rasputin aqui, do Douglas Smith, ele fala muito sobre um catatal, né, 860 páginas, e ele fala muito sobre essa questão desses monges errantes. O Rasputin é só o que nós passamos a conhecer por causa da cultura popular, né? Tem lá, por causa da lenda da Ana Karenina, lá, da Princesa Perdida, e tem desenho animado, aparece no Hellboy, aparecia em revistas esotéricas por aí, então ficou famoso. Mas era um movimento grande de esoterismo e desses monges ortodoxos, porque na verdade eles não eram monges, eles eram homens simples do campo que tinham uma influência, né, numa religiosidade popular. O mais perto que a gente tem aqui no Brasil é o Antônio Conselheiro. Essas pessoas que não estavam diretamente ligadas à igreja, mas que o povo tomava como um monge, como um homem santo, quanto alguém capaz de fazer milagres, né? Inclusive o Rasputin era casado, ele tinha filhos e tudo mais, tá? Então então essa religiosidade popular, e nisso é bem interessante porque é muito perto daquilo que realmente aconteceu no Nordeste brasileiro no final do século XIX e aqui na Rússia, e são dois locais onde você tinha monarquias, né, e uma pobreza muito grande, junto com uma população que é muito religiosa. Então essa população busca uma maior, digamos assim, um conforto espiritual, não nas igrejas, nos padres e nas igrejas e nos monges oficiais das igrejas, mas nesses religiosos populares que andavam com camisolão, descalço, que comia com eles, rezava, orava com eles nas próprias casas, nos estábulos e reunia pessoas. Isso é muito interessante, né? Mas deixa eu parar de falar sobre isso, não vou ficar falando um tempão aqui sobre isso, que eu gosto muito desse tipo de história religiosa, mística, esotérica, então vou parar por aqui. Resumindo, eles se colocavam junto do povo, né? Diferente de algumas elites religiosas que, nas lutas populares, boa parte delas, pelo menos naquele momento, se colocavam ao lado dos poderosos, né? Então essas figuras, elas vinham... Eu acho que não é só isso, eu devo lembrar que nessa época os padres católicos faziam a missa em latim. Sim. Né? Acho que só nos anos 60, se não me engano, que já pôde fazer só para o Concílio Vaticano II. Né? Isso aí. De que a gente tiver um episódio só sobre a Igreja Católica aí, você vai dar aula pra gente aí. Bom, enfim, então, só para a gente fazer meio que uma linha do tempo, né? Então, o Império, nessa virada do século, né? Do século XIX para o século XX, a Rússia estava com grandes problemas. 1905 foi um momento bem importante, porque por conta da derrota dos russos, né, na guerra contra o Japão, lá na Manchúria, eles foram derrotados, né? E, por exemplo, a Rússia, ela mandou a Frota do Báltico. Olha só, se você pegar um mapa, né? Porque eu não estou com o mapa aqui agora, mas se você pegar um mapa e você botar o Báltico onde ele fica, né? O pessoal, tipo, foi meio mundo para ir até o Japão e ser derrotado pelos japoneses. A navegação do Vasco da Gama, né? Desceram a África, foram lá, mas ainda foram para cima, né? Passaram pela Índia e ainda foram. E esse, inclusive, é uma das teorias de por que perderam, né? Quando os caras chegaram lá, eles estavam exaustos, né? E eles achavam que iam encontrar uma força militar atrasada, né? Enquanto encontraram uma marinha super moderna. E o impacto psicológico que isso gerou na Rússia foi muito grande, que era a primeira vez que uma marinha ocidental, né, europeia,
foi completamente destruída, né, e perdeu para uma marinha asiática, né, e aí entra toda a questão de que para os russos, né, para os europeus em geral, você tinha aí uma questão de teorias, né, de inferioridade étnica, racial, e que, portanto, né, eles estavam perdendo a guerra para alguém que eles, naquele pensamento da época, consideravam como atrasados, né? E aí eles foram lá e perderam. Então o impacto foi muito grande, né, na Europa e principalmente na Rússia, né? E por conta da guerra, né, alguns setores, principalmente os camponeses, né, porque muitos dos recursos foram direcionados para a guerra, né, e com a derrota veio a revolta, com a derrota veio a revolta, e houve, né, um momento lá em 1905 em que o povo foi protestar lá no palácio do governo, então na sede do governo, né, e foi quando teve uma grande repressão por meio dos soldados, porque o Nicolau II, ele recebeu um telegrama dizendo que as pessoas estavam lá se manifestando contra e tudo mais. Aí ele respondeu o telegrama dizendo, acabe com isso logo, né? Só que os soldados, ou eles interpretaram que era para usar todos os meios necessários, ou realmente o czar falou isso, ou por conta de todo aquele medo e agitação que estava no momento, eles não se viram, né, com outra alternativa e abriram fogo, matando diversas pessoas. Então, isso gerou, né, mais revolta, né, porque as pessoas se compadeceram, né, dos seus iguais que estavam lá e foram mortos, né, de forma cruel ali numa manifestação. Bom, isso... E só um adendo nessa manifestação, é interessante que nesse livro sobre o Rasputin, né, a biografia dele, o Douglas Smith comenta, e uma das coisas que ele fala aqui é que esses manifestantes, eles em nenhum minuto eram revolucionários. Ao contrário, eles eram extremamente tsaristas. Inclusive, o Douglas fala assim que entre os cartazes que eles levavam, talvez uma que eles estavam sendo comandados por padres. Os padres populares estavam ali com eles. E tinha, assim, coisas escritas, tipo assim, meu querido papaizinho, tsar, não sei das quantas, viemos aqui ao senhor, sabe? É como um católico se referiria ao Papa, ou como alguém que tem assim, se referia a Dom Pedro, assim, uma pessoa muito monarquista se referiria a Dom Pedro II, assim, querido pai da nação, meu papaizinho, meu protetor, eu venho aqui lhe pedir para que distribua comida, olhe para nós, e abriram fogo contra esse pessoal, né? E aí esse seria um dos motivos do início da... Assim, depois disso, vai haver um crescimento das pessoas que viram isso e falam assim, pô, então agora vamos para os movimentos mais revolucionários, né? Porque isso ajudou a inflar e a crescer os movimentos revolucionários. Isso. Inclusive, já existia naquele momento o Partido Social Democrata dos Operários, o Partido Operário Social Democrata, algo do tipo, em que tinha o Lenin, né, que mais tarde venceu o líder dos bolcheviques, e o outro que eu esqueci o nome agora, que veio a ser depois também o líder dos mencheviques, né? Então ali, como você falou, começou essa radicalização, os marxistas, né, que seguiam mais as ideias do Lenin, né, que Lenin já era uma liderança naquele momento, ele escrevia em jornais e tudo mais, ele já tinha essa visão de revolucionária, de ruptura ali do sistema czarista, né, para um modelo socialista, em meio às discussões de como seria ou não seria. Pode falar. Não, houve um erro aqui, eu vou voltar porque eu citei a bibliografia errada. Na verdade, essa questão que está escrito assim, vou até ler um pedacinho aqui, porque eu achei, não é do livro do Rasputin. Eu li tanta coisa que eu misturei. É desse livro aqui, do China Mevelli, Revolução Russa, né? Outubro, História da Revolução Russa, da editora Boitempo, né? China Mevelli, inclusive, é um escritor de ficção científica, mas também é um
refez essa história da Revolução Russa. O nome dele é China, ele está falando sobre a Revolução Russa. China Meirelles. Por que ele não fala sobre a Revolução Chinesa? A piada quinta série. Ó, ele fala assim, ó. Quer ver? Eu vou ler um trechinho aqui do livro dele, assim, um parágrafo, ó. À frente, paramentada, o padre Gapon leva uma solicitação ao César. Senhor, diz a súplica, em uma refinada combinação de lisonja e radicalismo, e implora ao paizinho Nicolau que conceda verdade e proteção contra os exploradores capitalistas. Né? Então, assim, havia essa entidade do Tsar, né, como pai, que eles estavam pedindo proteção contra esses capitalistas que começavam a explorar eles ali contra os trabalhadores, né. E até interessante isso, porque o capitalismo na Rússia, nessa época, estava em início, né, praticamente começando. Na verdade, a pobreza desse pessoal vinha mesmo do próprio regime do Tsar, né, mas eles identificavam outro causador e não aquele feudalismo que ainda persistia ali. Ainda não tinha avançado para o nível seguinte, né, que é a industrialização e o capitalismo industrial, né, que é o que muitos países ali, a Inglaterra já estava, a França já estava, a Alemanha já estava, né, inclusive os movimentos operários... Estava no nível mais parecido com o Brasil, né. Inclusive os movimentos operários na Rússia, eles sofreram influência direta dos movimentos operários das fábricas da Alemanha, né, diretamente. Mas, enfim. Então, a gente está falando sobre as revoltas populares, então isso gerou uma série de situações, inclusive o Lenin, ele foi exilado, né, primeiro ele foi para a Finlândia, depois, se não me engano, acho que ele foi para a França, mas ele e outras lideranças, né, por conta dessa radicalização, e houveram atentados e tudo mais, e por fim, né, para não nos estendermos muito, senão a gente vai falar só da Revolução, por fim houve ali a Revolução de Março, né, que foi a insurreição dos habitantes do campo e das cidades e dos soldados. Naquele momento ali, você tinha o Lenin, né, e todo o pessoal que seguia ali aquela mesma visão do Lenin, eles focavam muito no pessoal das cidades, né, dos operários que estavam ali nesse regime que a gente estava falando agora, que estava iniciando ali uma coisa, porque 80% da população russa era rural, então, nas cidades, né, estava iniciando a questão da indústria e tudo mais, o Lenin decidiu focar nessas pessoas, né, no pessoal das cidades, enquanto outros líderes de outras visões dentro do marxismo tentaram focar no campo, mas houve mais sucesso a questão das cidades. Então, ali você não tinha uma coesão, né? Você tinha uma certa separação entre campo e cidade. E por isso que eu falei, né, que ali foi uma insurreição dos habitantes do campo e da cidade, porque todo esse clima de 1905 até março de 1917, ele fez com que as aspirações fossem as mesmas, né? Então, se dialogou ali pelo mesmo objetivo. E os soldados, eles estavam ali na Primeira Guerra, né? A gente lembra que a Rússia entrou do lado dos aliados, então ela vinha sofrendo diversas derrotas, né, com perdas gigantes de homens, e os soldados, né, os que não eram oficiais, né, os praças, né, sargento para baixo, eles estavam muito insatisfeitos, né, com os oficiais, porque como ainda tinha muitos resquícios era um país absolutista e muitos resquícios de um feudalismo, você tinha ali os oficiais como representantes da aristocracia, né? Então, você via os oficiais fechados entre si, como defensores do czar e do império, e os soldados poderiam até ser defensores do império, mas eles se viam como a ralé, né? Como os trabalhadores, não se viam como iguais ali. Então, eles sabendo do que estava ocorrendo
nas cidades, no campo, e viram o que estava acontecendo com eles, né, aquele abuso de autoridade, eles indo morrer indo como bucho de canhão, né, na verdade, com derrotas vergonhosas, eles se revoltaram também, né, com números altíssimos de soldados revoltosos. Então, essa insurreição, ela obrigou, né, o czar Nicolau II a abdicar. Ele abdica e coloca o irmão dele como sucessor, só que ele também não quer ficar, né? Que é uma furada. Então se cria um governo provisório. Esse governo provisório ele abarca ali tanto os socialistas da facção mais radical, como os que hoje nós entendemos como sociais-democratas, como liberais. Então se fez todo um governo provisório em que todos esses grupos que já eram ativos politicamente, eles tinham ali uma representação. Lembrando, das remediações daqueles conflitos anteriores a 1917, o czar ele aceitou ter um parlamento, né? Só que esse parlamento ele segurava ali as rédeas curtas, né? Ele não dava total poder, como existia, por exemplo, na Inglaterra, né? Em outros lugares que você tinha um rei ou um imperador e você tinha um parlamento atuante. Ele só deu um pouco de poder quando nas segundas eleições, os setores mais conservadores eles conseguiram a maioria. Aí ele concedeu alguns poderes, alguma liberdade, assim, mas de resto a Duma, né, que era a Câmara dos Representantes, ela estava bem limitada. Quando da Revolução de Março, aí sim, né, aí não tinha mais o czar, então esses poderes foram se ampliando. Entra nisso também a questão dos sovietes, que os sovietes são o quê? São as assembleias, né? Então, já existia, antes dos bolcheviques tomarem o poder, já existia a questão dos sovietes, nas cidades, nas fábricas, né? Já se discutia isso, já colocava alguma coisa em prática. Porém, muito disso a gente vai ver a prática mesmo só na Revolução de Outubro, que é novembro no calendário juliano, né? Mas no gregoriano é outubro. Quer comentar alguma coisa, de gato, que eu falei? Então, essa foi um período bem conturbado, né? Na verdade, uma das forças políticas aí conseguiram... O czarismo estava o monarquismo estava em decadência, né? E as forças políticas que disputavam aí também não conseguiram manter o poder, né? Essa questão da representação parlamentar, ela é bem interessante também, que dá para a gente fazer paralelos com o Brasil, né? Porque aqui também o imperador tinha o poder moderador, então você não tinha um parlamentarismo, na verdade, né? Porque o czar, assim como o imperador no Brasil, podia, em última instância, se quisesse até dissolver o parlamento, né? O Dom Pedro II nunca fez isso, mas o Dom Pedro I fez, né? Uhum. Então, nunca chegou a ser um nível de monarquias democráticas, como é o caso, por exemplo, da Inglaterra, né? Onde quem governa de verdade é o primeiro-ministro, né? Então, se mantinha esse governo absolutista. E como acontece... a questão do governo absolutista é que a partir do momento em que a nação entra, por exemplo, que nem a Primeira Guerra Mundial, uma guerra com enormes perdas, aquele governo acaba sendo responsável por todas essas perdas, né? E o que acontece nesse período é justamente as grandes perdas russas por fato dela estar travando uma guerra contra nações industrializadas, sendo uma nação não industrializada. E como o Vitor gosta aí muito de lembrar da Segunda Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, isso não vai ocorrer porque devido ao regime, né, que vai ser implantado justamente após a Guerra Civil, né, os comunistas vão dar uma grande importância à industrialização da Rússia, né? Então, quando começa a Segunda Guerra Mundial, a Rússia é uma nação industrializada, tanto que depois vai ser a segunda maior potência do mundo, vai disputar ali com os Estados Unidos, mas porque começa esse processo de industrialização ali, após a subida ao poder dos comunistas.
Sim, exatamente. Bom, então, a gente está aqui na Revolução de Março, né, tudo isso que aconteceu. Então, a gente vai agora para a Revolução de Outubro. Ele é 25 de outubro ali, mas, como eu falei, né, eles eram tão atrasados, os russos, que eles ainda usavam o calendário juliano. Então, no calendário juliano, se não me engano, ali era 5 de novembro, né, mas no nosso calendário é 25 de outubro. Bom, antes dos bolcheviques assumirem o controle de Petrogrado, né, como eu coloquei aí, a facção do governo provisório, mais, vamos dizer assim, ligada aos liberais, né, ela tentou um golpe de Estado, né? E isso era algo que os bolcheviques, né, eles já vinham falando, olha, esse pessoal ele vai tentar um golpe de Estado aí para poder prevalecer no governo provisório. Então, era uma intenção dos bolcheviques, né? Só que isso era uma questão para colocar medo nas outras facções que ali existiam, nesse governo provisório, e não deu outra. Teve essa tentativa de golpe de Estado, por conta dessa ala mais à direita. Porém, lá em 25 de outubro, eles, os próprios bolcheviques, que dão o golpe para tomar o poder. A gente fala bolchevique, né? Quem eram os bolcheviques? Os bolcheviques, eles eram ali a maioria, né, dentro do partido. Os mencheviques eram a minoria, porque bolchevique significa exatamente isso, maioria, né? E menchevique, a minoria. Por muito tempo eu associei os mencheviques aos brancos, né? Mas eu estava completamente enganado. A gente vai ver mais para frente quem era quem aí nessa teia de várias forças. Bom, aí no dia 26, os bolcheviques assumiram o controle do palácio do governo, que era o último reduto remanescente do governo provisório. Então, isso aí é um golpe de tomada de poder, né? Só que como todo golpe, né, ele favorece um grupo, mas você vai ter sempre um grupo contrário. Então, já começou dali as animosidades em relação a esse novo governo. Bom, até só um pouquinho, se você... O general Kornilov até tentou, né, dar um golpe antes dos bolcheviques e voltar manter os liberais no poder, né, mas ele acabou, os soldados abandonaram ele, né, os soldados... eu quis falar do Kornilov mesmo, só que eu esqueci o nome dele. Exatamente o Kornilov que tá falando. Os soldados abandonaram ele, porque uma coisa que os historiadores, né, agora eu esqueci o nome daquele historiador que nós lemos no mesmo livro, como que é? Você lembra o nome dele? Do livro que a gente está lendo? Jean-Jacques Marie. Isso. Ele até fala, né, que em determinado momento, que os bolcheviques eram os únicos que prometiam acabar com a guerra, né? Enquanto os outros grupos queriam continuar com a guerra na Europa. Então, muitos soldados desertaram, muitas pessoas começaram a se aliar aos bolcheviques na esperança de que, uma vez vitoriosos, os bolcheviques encerrassem a guerra com a Alemanha, que realmente vai acontecer, né? O Lenin vai assinar o Tratado de Brest-Litovsk com a Alemanha e encerrar a guerra mesmo com perdas territoriais, que era aquilo que realmente queriam. Tudo bem que a gente vai ver ao longo dessas nossas gravações, desses nossos vídeos sobre a Guerra Civil Russa, né, que a guerra com a Alemanha terminou, mas você entrou em outra guerra aí, que inclusive é uma guerra internacional, não é só uma guerra civil, né? Exatamente. Bom, aí, voltando lá, né, ao nosso slide, já ainda no dia 26, os decretos proclamando a abolição da propriedade privada e a redistribuição de terra entre o campesinato e propondo a retirada imediata da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Na verdade, eles param ali, né? O acordo de Brest-Litovsk, ele é já em 1918, né, Edgar? Mas ali eles já param, já tem um cessar-fogo, né? Então,
Que Uau, para os alemães foi muito interessante, né? Porque estava sim, chegando a tropas americanas na França e eles puderam deslocar tropas para exatamente. lutar contra os americanos e os franceses. Isso. Se a Aí, Revolução tivesse acontecido antes, um ano antes, a guerra poderia ter tido um final totalmente diferente. A Alemanha poderia ter uhum, ganhado a guerra. Se a Revolução tivesse acontecido antes dos americanos entrarem, né, uhum. teria dado tempo da Alemanha vencer a França. É. Ou se o próprio czar tivesse saído, né? Porque havia Saído da pressão guerra. popular para isso. Né? Enfim, é isso. Então, como a gente pode ver ali, decretos proclamando a abolição da propriedade privada e a restituição da terra e do campesinato. Ou seja, os senhores de terra, que eram os grandes senhores de terra, os médios senhores de terra e os pequenos senhores de terra, né? Os médios eram donos de propriedade médias, é claro, só que eles tinham ali um ou outro empregado, né? De repente alugava o cavalo de alguém para poder arar sua terra, era médio, não eram aristocratas, né? E os pequenos donos de terra que tinha terra ali para sua subsistência. Então, houve uma socialização, né? Então, todas as terras a propriedade privada foi abolida, e só lembrando que propriedade privada é diferente de posse, né? Então, a sua casa, os seus bens imateriais, aliás, materiais, Materiais. eles são diferentes do que se entendia ali naquele momento de propriedade privada. Se falava ali de terra É só e propriedade, quer dizer, são os meios de produção que são isso, coletivizados. isso A aí. terra, as fábricas, etc. Não Uhum, significa que as pessoas foi coletivizada a casa da pessoa, a enxada, a uhum, roupa, etc. O que aconteceu muito, e isso marca uma coisa, é que assim, você tinha pessoas, muita gente perdeu durante a guerra, vai perder a casa, vai perder uhum, tudo. E aí então, o governo passou a deslocar famílias e passou a morar duas, três famílias às vezes, na mesma casa, mas uhum, porque naquele momento você não tinha moradia o suficiente. Então, para não deixar as sim. pessoas na rua, as pessoas passaram a morar nas mesmas casas. Mas não significa que a propriedade da casa em si, daquele bem que é um bem, digamos assim, pessoal, Móvel. foi retirado. O que foi coletivizado foi os bens, foi os meios de produção. Isso. Né? E você falou das pessoas sem casa, né? O número de órfãos que andavam pela Rússia ali pelo Império Russo, né? Era gigantesco, né? 2 milhões, né? É, Charles e, fala. e com as perdas na Primeira Guerra, quase que eu falei segunda de novo, na Primeira Guerra e na Guerra Civil, né? Esse número aumentou muito, e o que você falou também, né? Perda de casa, as pessoas que se deslocavam, os refugiados internos, né? Por exemplo, quem saía das áreas em que os alemães e os austro-húngaros estavam invadindo e vinham para a Rússia, enfim, todas essas situações. Então, essa questão da propriedade privada, essa questão aí de pegar as terras e dividir entre o campesinato, isso gerou ali muita revolta entre os setores que já eram ligados ali ao czarismo, e mais para frente a gente vai ver que também os que não eram ligados. E também propondo a retirada imediata da Rússia, como já havíamos falado. Nas eleições para a Assembleia Constituinte, os socialistas revolucionários conquistam o maior número de cadeiras. Eu botei os bolcheviques, era só isso, só. O maior número de cadeiras. Então, você tem ali um novo governo bolchevique com apoio da Duma, com apoio da Assembleia. Então, em 5 de janeiro de 1918, a Assembleia Constituinte se reúne, mas é dissolvida pelos bolcheviques. Ou seja, já é a questão deles colocando ali em prática, né, a questão dos sovietes. Então, se você tem os sovietes que representam o povo diretamente, você não vai ter a necessidade, segundo eles ali, de um parlamento.
representação como nós temos, né? Mas a representação direta. Uhum. É isso aí. Porque ali se estava quando se fala já na virada do século, quando se fala em derrubar o czarismo, né, sob uma influência europeia, sobre uma influência de como eram os governos na Europa. Os governos tinham essa questão do parlamento, e mesmo tendo reis ou tendo primeiros ministros, presidentes, sempre tinha o controle e a representatividade forte dos parlamentos. Então era isso que eles objetivaram, né? Você derrubar o czar e criar um parlamento, primeiro-ministro, tudo mais. Só que os bolcheviques vieram com outra ideia, em que as pessoas tinham a sua representatividade diretamente nas suas localidades e nos locais de trabalho. E dali se elegiam delegados ou outros representantes em diversos níveis que iam, né, ter com o governo. Porém, as decisões eram centralizadas pelo partido, né, pelos bolcheviques. Provavelmente se tivesse se constituído ali uma monarquia parlamentar, a revolução poderia até ter sido evitada, né? Você fazendo exercício de história alternativa, né? Uhum. Mas não foi o que ocorreu, né? Então a gente lida com... Porque muitos se radicalizaram para o lado dos bolcheviques, porque não viam as saídas que o czar e o governo provisório propunham como algo efetivo para a resolução dos problemas do povo, né? Principalmente do povo do campo, que era a maioria. A decisão do governo provisório de continuar com a guerra foi o grande erro deles, né? Provavelmente, se eles tivessem saído da guerra, já teria amenizado bastante porque era justamente as tropas, os desertores das tropas, que engrossavam o exército, os revolucionários bolcheviques. Porque você não faz uma revolução sem pessoas armadas, né? E esse pessoal saíam, eram mandados, eles desertavam, levando tudo, ainda que fosse só um fuzil ali, uma arma simples ali, eles desertavam e eles tinham tido um treinamento militar antes. Né? Experiência, né? E depois muitos dos próprios generais do czar vão ser incorporados ao exército vermelho, né? Apesar da lenda Trotsky como grande estrategista do Exército Vermelho, etc., é que, na verdade, o Trotsky não tinha antes nenhum tipo de formação militar, não tinha participado, né? Eles tiveram que incorporar os generais que sabiam estratégias e etc., né? Porque eles não tinham. Ao contrário, por exemplo, do Engels, que era o amigo lá do Marx, e que esse sim, além de ser chamado de o general, ter escrito muito sobre teoria militar, ele também participou de batalhas e tudo mais. Né? Só que ele já estava morto aí nesse momento. Bom, então a gente vai ter aí as facções que vão lutar nessa guerra civil. Né? Primeiro, o que comumente se chama de vermelhos, né? Que eram os apoiadores do governo bolchevique. Em 15 de janeiro de 1918, o Conselho do Comissários do Povo emite um decreto formando o Exército Vermelho. Esse Exército Vermelho é o que o Edgar falou aí, que era comandado pelo Trotsky, né? Que era ideologicamente ali um inimigo do Stalin, né? Mais para frente a gente pode falar disso. Os trabalhadores da cidade e camponeses. Os vermelhos, né? Basicamente a gente está falando aí dos defensores do governo. Ou eram aliados ideologicamente, que entendiam o que estavam fazendo, né, já tinham lido materiais sobre, né, a Revolução e tudo mais, e outros que simplesmente apoiavam pelo fato de concordarem com os benefícios que naquele momento ele estava tendo, né? Como o Edgar falou, né? Era um exército que nasceu de um ímpeto revolucionário, porém sem grandes nomes, figuras, né, de estrategistas militares. Por quê? A academia, né, ou as academias militares, elas estavam na mão até então, ali antes da Revolução, do início do ano,
dos czaristas, né? Então, você não tinha ali ninguém nenhum dos revolucionários que tinha contato ali direto com as academias militares, com as estratégias e tudo mais, e experiência em combate. Lembrando do que eu falei, que eles eram parte de uma aristocracia, né? Esses generais e oficiais de alta patente. É algo parecido, Edgar, não sei se vale a pena a equiparação, com os oficiais prussianos, né? Lá na Alemanha. Então, eles necessitaram de puxar ali esses oficiais, né, boa parte deles, do czarismo, os que aceitaram estar debaixo do manto da revolução, né, para poder ter essa parte mais estratégica. A parte dos praças, né, eles tinham bastante soldados com experiência na Primeira Guerra Mundial, né, então ali não tinha muitos problemas. E muitos oficiais, eles foram, uma vez que os bolcheviques tomaram o poder e tinham acesso à estrutura das academias, né, muitos soldados ali, ou pessoas comuns, dentro do processo revolucionário, foram inseridas na academia para ter o conhecimento teórico. É só uma coisa, um adendo aí, você falou sobre a questão da formação também das ideias, né? E aqui eu tenho só uma breve citação aqui, né? O autor, ele fala o seguinte, né? Que foi distribuído 326 mil exemplares de 10 panfletos, 109 mil exemplares de brochuras, 2 mil de uma bandeirola, eu não sei bem o que ele quer dizer com isso, 15 mil exemplares de um jornal chamado O Agricultor de Tambov, e 10 mil exemplares de cada um dos 16 números do jornal especial da Direção Política do Exército. Então, ele fala, justamente o que o Jean-Jacques Marrier, né, fala na História da Guerra Civil na Rússia, que é uma das fontes que nós estamos usando para esse programa. Ele fala justamente, né, dessa questão também que foi uma guerra de ideias, né? Você tinha que convencer, principalmente aqueles que eram alfabetizados, os camponeses, mas não era só os que eram alfabetizados, porque esse material, geralmente, quando eles chegam nos lugares onde tem uma população não alfabetizada, sempre tem alguém para ler, né? Então isso era muito comum, também era comum aqui no Brasil, e em vários lugares onde você tinha uma população analfabeta muito grande, que as pessoas se reunissem, alguém lia as notícias, lia os manifestos, as coisas, e as pessoas escutavam, né? Isso é uma prática que hoje quase não existe mais, mas era uma prática muito comum entre o final do século XIX e começo do século XX em vários lugares. Quando a gente estuda a história da leitura, etc., isso é muito comum, né? As pessoas estarem lendo. Então, esse material de convencimento, né, de formação política e tudo mais, então eles se dedicaram muito a isso também. Então a guerra não se faz só com armas, né, você faz com convencimento das suas ideias, né, para incentivar as pessoas a lutarem por elas. Exatamente. Bom, e após os vermelhos, vamos falar dos brancos, né? Quem eram os brancos? Eram as forças contrárias à Revolução. Uma das. Eles pretendiam o retorno, né, da monarquia, era formado por antigos membros do governo, do exército, né, os oficiais, e os apoiadores dentro mesmo do povo, né, do regime. Esses apoiadores, a gente vale dizer, né, que como eu já tinha falado, alguns produtores, alguns donos pequenos e grandes proprietários de terra, né, que eles se viram ali, né, sem as suas posses, né, sem sua propriedade privada, viu ela sendo dividida entre os seus servos, vamos dizer assim. Então, não achando isso justo, né, não achando isso certo, eles colocaram todas as suas forças, dinheiro, né, e do seu ímpeto ali para derrubar essa revolução que atingia diretamente o bolso dele, né, diretamente o seu status quo, né. Então, os brancos, eles não eram uma força única, coesa, né? Você tinha ali os brancos atuando na Sibéria, os brancos atuando onde hoje é a Ucrânia, né, na parte central da Rússia, né, e eles combatiam
tanto os vermelhos, quanto os negros, quanto os verdes, né? E outras forças independentes que apareciam. Vale lembrar também que tinham forças ali que eram de andarilhos mesmo, né? Grupos que se formavam por conta da fome, por conta da perda de suas casas. Eles eram um bando como se fossem os cangaceiros aqui no Brasil, né? Não tinha nenhuma intenção política, ideológica, mas estavam ali saqueando, estavam ali atuando pelo seu bem, pela sua sobrevivência, e em muitos momentos eles eram ou entendidos como vermelhos, como verdes, como brancos. Então é uma questão historiográfica aí de estudo, né? Uma questão bem importante, porque esses grupos ainda estão sendo estudados por lá. Bom, na verdade, todos eles são estudados, né? Quer falar alguma coisa sobre os brancos, Edgar? Nós vamos ver depois que eles vão ser os principais grupos a receber o apoio das potências ocidentais, né? Tanto em armas quanto em homens, né? E por isso que eles são os mais conhecidos na historiografia. E quando hoje em dia nós vamos ver os verdes aparecem mais na historiografia moderna, né? Mas eles foram limados, inclusive pelos próprios historiografia feita depois pelos comunistas, né? O Maria cita aqui, por exemplo, que o Stalin, ao escrever a sua história da Revolução Russa, escamoteou os verdes de fora dela, né? Então, porque é sempre mais... Até porque os verdes, nós vamos ver agora, o próximo nós vamos falar, tinham muitos camponeses, né? Eram verdes. Então, enquanto dos brancos era mais a elite, né? Então, para ter aquele contraste, não, nós éramos os comunistas do povo contra a elite, você escamoteou aqueles grupos que eram do povo e que também eram contra a revolução. Aí você colocou, não, esses não existiram, você limou da história. E essa é a importância dos historiadores profissionais, né? Que não estão lidados ideologicamente, né? Mas pela história construída por alguém que participou e que tem um lado ideológico, geralmente a pessoa pode, digamos assim, nem sempre trabalhar com todos os fatos ali para sustentar a sua posição, né? Eu diria também que, em certo grau, os jornalistas também, né? Porque eles também estão falando do dia a dia e os documentos jornalísticos são documentos históricos também, né? Então, se você não deixa os jornalistas trabalharem, fazerem o seu papel, né, é ele que está gerando ali também muita documentação para os futuros historiadores, né? Bom, e como o Edgar falou, tinham também os verdes, que eram geralmente denominados que não defendiam nem a Revolução e nem o retorno da monarquia. Eles rejeitavam as práticas não só de expropriação das terras, mas também do governo centralizado, da maneira como se organizavam os sovietes. Ali, dentre os verdes, vocês tinham pensamentos diversos, né? Porque, assim, esses grupos que nós estamos falando, fora os vermelhos, eles não estavam sobre um comando só. Eram grupos que eram divididos, assim, nas suas locais. Por exemplo, quem estava na Sibéria tinha uma grande dificuldade em estar em contato com outros grupos da mesma linhagem ideológica do outro lado dos Urais, né? A ligação mais forte ali era a ferrovia Transiberiana, né? E também outras ferrovias menores. Então você não tinha tanta, vamos dizer assim, tanta comunicação, né, direta. Bom, eu tive que ligar aqui meu... Opa, caiu aí? Opa, me ouviu? Alô? Não, ouvi, tranquilo. Eu fui botar a tomada eu estava falando lá não tinham tanto contato, né? Tá. Eu ia falar mais dos verdes. Agora, só isso. Eu tô procurando um negócio aqui sobre os verdes. Deixa eu ver aqui. Cara, eu coloquei um destaque aqui no livro.
E mais para frente a gente vai falar sobre essas quantidades, né, de forças, Isso. quantidade de soldados e a parte mais estratégica, como eu falei agora sobre as ferrovias, né, essa guerra civil também foi conhecida como a Guerra dos Trens, né? Muitos trens blindados, né, muito assaltos a ferrovias, sabotagens em ferrovias, trens blindados aí para cima e para baixo, né, nas ferrovias russas, né? Esses eram aí os verdes. É uma facção que não é muito falada, como o Edgar falou, né? Então, em alguns livros de história, mesmo mesmo aí no ensino médio, no ensino fundamental, quando a gente estuda, geralmente se fala sobre, claro, é resumido, né? Porque não se tem tempo para falar muito de tanta coisa, né? Então, de uma forma mais resumida, se fala entre os vermelhos e os brancos, até porque se for detalhar tudo, como a gente está fazendo aqui, o professor fica doido, né? O Marie, ele fala que entre os verdes você pode colocar tanto os camponeses, grupos errantes camponeses, quanto alguns grupos anarquistas, né? Principalmente da Ucrânia, né? Como também alguns grupos nacionalistas. E aí ele fala também da questão de que, assim, esses não sobreviveram para contar a sua história. Então, os que se conhece deles eram relatos tanto dos brancos quanto dos vermelhos, né? E porque você tem 3 grupos, então você tem grupos, eles lutando entre eles. Por vezes os verdes enfrentavam tanto os brancos contra os vermelhos enfrentavam os brancos e os verdes, né? Os E aí, negros, as forças de outros países. as forças de outros países, então, porque a gente está muito acostumado, às vezes, essa guerra, de ver a guerra como só 2 forças, né? Uma atacando o outro, e na verdade você tinha vários lados aí, As facções, né? várias facções lutando, né? Que é que a guerra civil num país complexo como a Rússia, né? Com diversas etnias, grupos políticos, então... E falando também, vale falar que os países ocupados pela Rússia aproveitaram também a guerra civil para se separar, para ter suas guerras de separação. Foi a Finlândia, vai falar isso mais para frente, né? A Finlândia, Polônia... Polônia, Lituânia e por aí vai. A Bom, própria guerra que a gente está vendo hoje, que é a guerra da Ucrânia, ela tem uma pontinha aí, sim. porque muitos dos ressentimentos dos ucranianos contra os russos começam desde essa época aí, né, que os revoltosos ucranianos enfrentaram, né, o Exército Vermelho, né, que uma força considerável dos verdes eram formados pelos anarquistas ucranianos. Só que assim, tem pessoas que já nem consideram os anarquistas ucranianos como verdes, já colocam eles como negros. É o que a gente vai falar agora também. Ó. Se fala muito, justamente para separar dos verdes, né? O exército insurrecional da Ucrânia, ou a Makhnovishina, ou o exército de Makhno, né? Lideradas por Nestor Makhno, e os revoltosos de Kornstein também, que foi uma revolta de marinheiros, né, dessa base naval, desse local que eu falei, que eu não sei se eu vou conseguir falar de novo. Eles tinham Se preocupa não. uma forte influência do anarquismo, né, desde a virada do século, e mesmo quando você tem ali uma troca, né, por conta da Primeira Guerra Mundial, uma troca, inclusive depois da Revolução, uma troca por ucranianos, por pessoas vindas de outras partes da Rússia, da União Soviética, né, aquelas ideias continuaram ali martelando, né, no pessoal que habitava ali. A cidade tinha, se não me engano, agora não vou lembrar o número, mas metade da cidade ali era de marinheiros e soldados do exército, né? Então, quando começaram a sofrer uma crise de combustíveis, de alimentos e tudo mais, eles se insurgiram contra, né, o governo e foram ali combatidos pelo governo bolchevique, né, massacrados e tudo mais. Inclusive os números até variam, né? Mas muitos ali foram mortos. O importante você ter falado, Edgar, sobre a situação da Ucrânia hoje,
E apesar de ter todo um sentimento nacionalista ali, né, de liberação do país por conta da invasão russa, você tem a figura do Máquino, que é anarquista ali, sendo por muitas vezes exaltada lá, até pelos nacionalistas que eram combatidos pelo Máquino, né, e que combatiam o Máquino. Justamente para levantar esse passado, né, de combate contra as forças que não eram dali, né? Porque lembrando que os soviéticos, apesar de você ter ali comunistas na Ucrânia, ucranianos que acreditavam na causa e tudo mais, mas as ordens vinham de Moscou, né? Então, para eles ali, para os nacionalistas, era algo vindo de fora, né? Exatamente. E o Máquina, ele correspondia a uma resistência de um governo que vem de fora. Posso fazer aqui uma ponte com uma história em quadrinho? Claro. Eu não sei se vocês conhecem uma história em quadrinho, inclusive isso eu cito em um livro meu chamado Filosofia Pop, que eu publiquei, acho, o ano passado pela editora Senac, onde eu faço uma análise de um quadrinho chamado A Foice, Superman, a Foice e o Martelo. Nesse quadrinho, o Superman, a gente conhece a história do Superman, né, que a nave caiu lá no Kansas e tudo mais. Nesse quadrinho, a nave cai na União Soviética. O Superman representa os comunistas. O Lex Luthor representa o liberalismo americano. E o Batman representa as forças anarquistas da Revolução. O Batman, inclusive, lá ele usa toda a roupa negra e ele internamente luta dentro da Rússia contra os comunistas, mas ele não é capitalista liberal, ele é o anarquista. Ele representa a força anarquista contra os comunistas. Então tem as três vertentes da luta da Revolução Russa são apresentadas no quadrinho. Né? Três ideologias são apresentadas: liberalismo com Lex Luthor, comunismo com Superman e o Batman é o anarquismo. Ó, legal. O link do livro vai estar aí na descrição do vídeo e você pode comprar aí e dar de presente para o seu amigo anarquista que chama o Batman de fascista aí. Bom, e por último aqui, nós temos as forças estrangeiras, né? Quando, assim, vamos deixar uma coisa assim meio clara, né? A Revolução Russa, a Revolução Bolchevique, ela atenta contra o status quo de todos aqueles países da Europa, inclusive e da Ásia também, né? Todos os países ocidentais, e ali era a primeira experiência em grande escala de um governo, vamos dizer assim, até então se entendia ele como popular, né? Então, naquela primeira experiência de derrubada do governo, de fim da propriedade privada, de uma nova economia planificada, aquilo era uma ameaça para todos os países em volta, porque se tinham medo da exportação da revolução, que inclusive já era um tema muito debatido ali dentre os comunistas. Inclusive era o ponto de divergência, um dos pontos de divergência entre o Trotsky e o Stalin, né? E então, quando houve aí o sucesso da revolução e depois com a tomada de poder dos bolcheviques, né, as forças europeias e até o Japão, eles se sentiram meio que na obrigação de parar essa revolução. Por quê? Todos esses países, eles já tinham, né, movimentos socialistas, comunistas, anarquistas, que começaram a se inspirar, né, e se sentir mais fortes com a Revolução Russa. Então, essas forças, eles começaram a enviar tropas, né, em acordo para poder combater os bolcheviques. Ou seja, os bolcheviques combateram os brancos, os verdes, os negros e as forças estrangeiras. Né? Aí, como eu coloquei ali no slide, né, formados por Japão, Reino Unido, Estados Unidos, França, né, que eram os aliados na Primeira Guerra, e o Império Otomano, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha, que era a Tríplice Entente, né? Ou seja, os dois inimigos na Primeira Guerra, eles resolvem se unir, entre aspas, ali, para combater essa ameaça comunista, né? E também as Freikorps,
que eram os paramilitares anticomunistas alemães que já atuavam lá, inclusive atuaram na República de Weimar, né, e eles foram lá para poder também atuar contra os bolcheviques. Edgar. Uma coisa, o Vitor comentou, né, sobre essa questão internacional. Então, só para a gente pegar aqui assim, fazer um adendo. O que estava acontecendo na Europa com questão de revoluções comunistas? Houve uma tentativa de revolução em Bremen, na República Soviética, foi proclamada lá e durou 4 semanas, em 1919, isso na Alemanha. Houve a República Soviética da Baviera, que foi decretada em 1919 e durou também 4 semanas em Munique. Você teve uma instalação de uma República Soviética na Hungria, em de março a agosto de 1919, que depois foi derrubada também. Você teve na Eslováquia uma República Soviética que durou 3 semanas. Você teve na Bulgária uma República Soviética que em setembro de 1923. E você vai ter também revolucionários no Oriente, principalmente na Mongólia, onde a revolução foi vitoriosa também em 1921. Então, na verdade, até a Segunda Guerra Mundial existiram 2 países socialistas, a União Soviética e a Mongólia, que era socialista desde 1921. É que a gente quase não conhece nada de Mongólia, nem fala nada sobre a Mongólia, né? A Mongólia, ela meio que desaparece da história depois do Gengis Khan, mas foi uma república soviética, né? Sim. Inclusive tem um livro lindo de um autor angolano, que agora eu não lembro o nome dele, Pepe Tela, chamada Das Planícies às Estepes, que ele conta a história dele como guerrilheiro em Angola e a formação dele na Rússia enquanto guerrilheiro, e como ele se apaixona por uma moça da Mongólia que também fazia formação na Rússia. É um livro muito bonito, um romance muito legal. E você teve algumas revoltas no Extremo Oriente. Então a ideia de que havia a possibilidade dessa revolução se espalhar rapidamente estava colocada ali. Na verdade, quem vai conter o espalhamento dessa revolução vai ser o Stalin, né? Porque o Stalin que vai ter a ideia de revolução num único país. Né? Porque eu vejo o Stalin muito mais como um nacionalista, né? E assim, o Vitor colocou ali, né? Nós colocamos ali no slide, o Vitor falou dos slides ali, várias nações, né? Que o Vitor colocou ali, mas teve também tchecos, canadenses, italianos, sérvios. Ao todo, foram quase 19 nacionalidades lutaram na Revolução Russa. Né? Então, chamaram gente de várias nações, assim. Inclusive, teve tropas tchecas bem no interior ali da Rússia, lutando bem no interior da Rússia. Né? Depois eu tenho até um mapa aqui, que hoje não deu tempo de eu passar para o Vitor, mas eu vou passar para ele para colocar aí no slide no próximo, segunda parte aqui, quando a gente for falar das batalhas mesmo, ele apresentar que tá nesse livrão aqui enorme, eu não sei nem se vai dar para colocar em forma de slide, mas tem todas as batalhas que participaram foram tropas estrangeiras. Pô, legal. Então, e tem, assim, mas assim, ainda quando a gente for falar das batalhas em si, aí a gente apresenta aí o mapa para vocês. Né? E na escola, quando a gente estava na escola, a gente nunca escuta, né, dessa dimensão internacional que teve a Revolução Russa, né? Parece que era ali os czaristas contra os comunistas e acabou, né? E a gente teve muito mais coisa envolvida, e até por isso nós vamos optar por fazer vários programas contando partes desse conflito que não dá para fazer num único, né? Nós já estamos aqui com 1 hora de programa, né? E é o nosso tempo para não ficar uma coisa cansativa, né? E olha que a gente nem falou a fundo da Revolução e nem chegamos no início da Passamos Guerra por Civil. cima. Esquecemos de falar a biografia do Lenin, a biografia do Stalin. Você falou de um livro também. Eu li um livro que, para quem estiver interessado mais na questão da Revolução, né? Tá aqui no Kindle, deixa eu ver se vai conseguir ver. O livro se chama... Mais um pouquinho para cá, isso. Um Cadáver ao Sol. Esse livro conta a história de um brasileiro, né? Que ele era um anarquista, né? E só que depois ele vira um comunista
e ele vai para uma internacional, acho que é a segunda internacional, se não me engano, a primeira não, acho que é a segunda internacional, já na União Soviética, né, já pós-revolução, e ele conta lá, tem as experiências dele, né, do que ele passou, e ele traz esse feedback aí para o Partido Comunista Brasileiro. E só que eles não concordam com o que ele traz, né? Porque ele ainda tem um pouco de um sentimento anarquista, né? Uma coisa mais descentralizada. Ele encontra uma revolução muito centralizada e ele traz uma série de críticas e ele é rechaçado dentro do Partido Comunista Brasileiro. E o livro, a autora conta a história dele, né? Contando todas o que ela entende, né? Porque é toda uma interpretação também, o que ela entende como uma injustiça que foi feita com ele, né? Então para quem estiver interessado nessa parte de entender, né, um pouco de como que a visão desse cara, deixa eu pegar se eu lembro, pego o nome dele aqui, a visão dele era da revolução acontecendo, entendeu? Dele visitar a fábrica e tudo mais, é bem legal. Deixa eu ver se eu pego o nome dele aqui. Até na história do Brasil, o movimento sindical era majoritariamente anarquista até 1917. Aqui, a grande greve de 1917, feita no Brasil, foram feitas pelos anarquistas, Sim. não pelos comunistas. E a partir da Revolução Russa, que o anarquismo vai perder protagonismo, né, no mundo inteiro, e vai ser substituído pelo comunismo, que vai se transformar na referência principal por causa da vitória da Revolução, e o anarquismo vai, digamos assim, perder o seu protagonismo, e o último momento, né, do anarquismo enquanto grande força revolucionária vai ser na Guerra Civil Espanhola. Depois a gente vai ver assim, não é que não existam anarquistas, que não existam movimentos anarquistas, mas o grande embate vai ser entre os partidos comunistas, diversos grupos comunistas durante todo o segunda metade do século XX, né? O anarquismo perde esse protagonismo. Agora, quando a gente estuda a história da Revolução Socialista no final do século XIX, né, o anarquismo é tão forte, ou se não mais, durante um bom tempo, do que o socialismo. Quando Marx está escrevendo, os teóricos anarquistas são muito mais lidos, mais conhecidos, e o anarquismo é uma força política muito maior na Primeira Internacional, inclusive, do que o comunismo. Eles só vão perder na Segunda Internacional, aí já é o comunismo. Bom, então, acho que a gente já teve 1h10, já é um tempo legal para passar o vídeo. A gente volta, esse vídeo vai ser lançado aí no dia 17, no dia 24 vai ter a segunda parte, talvez tenha mais partes aí, talvez tenha algum filme que a gente vai analisar no contexto da guerra, e vamos ter mais surpresas aí, beleza? Então, quem não viu aí o nosso símbolo de assine o canal, fique sabendo que você pode assinar o canal, pode assinar as notificações, e pode, se você quiser também, dar o like no vídeo e comentar também, se você tem alguma dúvida, algo que você não concorda. Isso daí. E lembrando que o nosso exercício aqui é um exercício de pesquisa e historiografia, e não de defender ou se colocar ao lado de qualquer grupo político, tá? Então, não é a nossa intenção aí, tá? Porque a gente sabe que, né, ultimamente aí o pessoal anda muito como é que eu sei, exaltado às vezes com certas palavras, né? E a nossa intenção aqui é fazer uma historiografia. A gente citou vários historiadores, nós buscamos fontes historiográficas e tudo mais. Nossa intenção aqui não é uma questão ideológica de defender qualquer lado, não. É simplesmente ir aos fatos e fazer a análise do conflito, né? Se tiver uma crítica embasada, né, ou uma dúvida, sem problema algum. Mas se você vier raivoso nos comentários, você corre o risco de ser sumariamente ignorado. Então é isso, pessoal. Até mais. Até o próximo episódio. Vida longa e próspera para todos.